Hoje o vídeo vai ser feito para você aprender a não cair mais em armadilha nas coisas que você vê por aí sobre a alimentação feita para um diabético. Vamos lá? Fala pessoal, saudações metabólicas. Você está no canal da Escola do Diabetes e no vídeo de hoje a gente vai tentar clarear um pouquinho mais o entendimento do que é que tem dentro das comidas e como isso impacta o seu diabetes. Essa é uma das áreas mais importantes no tratamento do diabetes, justamente porque ela tem impacto direto. O que você come pode impactar muito ou pouco na sua glicemia, no resto do dia inteiro. Então é uma decisão muito importante e quanto melhor você entender a teoria por trás disso, mais fácil e melhor vão ficando as suas escolhas. Para quem não me conhece, eu sou médico, sou endocrinologista e aqui nesse canal a gente ajuda diabéticos a reverterem a sua doença, o que significa alcançar resultados muito melhores com muito menos remédios do que elas usam hoje. Diferente de tudo que você já escutou, você não vai fazer isso com chazinho, com suplemento, com cápsulas, nada disso. É conhecimento que muda a história. Você vai ter que se envolver e entender um pouquinho mais sobre o diabetes. Eu sei que tem enormes chances de ninguém nunca ter explicado nada disso para você. Aliás, para você que já é mais novato, quero lembrá-los que a partir da semana que vem, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, a gente vai estar fazendo um curso intensivo de diabetes para leigos. Então você que quer aprender muita coisa num espaço de tempo concentrado, não perde a oportunidade. Na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever, você participa do grupo, é um grupo onde você vai ser avisado das aulas e vamos enviar materiais especiais para você acompanhar melhor e gravar melhor a informação das aulas. Não deixa de participar, é uma baita oportunidade. Muito bem, começando a falar então sobre o nosso conteúdo de hoje, eu quero chamar a atenção para uma característica que é típica das plantas, alimentos de origem vegetal. E é um argumento muito utilizado pelos nutricionistas, pelos médicos, por quem está envolvido com o tal do diabetes. Essa característica é o seguinte: as plantas, todas elas praticamente, sempre terão uma certa quantidade na sua estrutura de fibras. Você já escutou falar sobre as fibras, né? É até meio engraçado de pensar, mas as fibras são aquela parte da nutrição, é sempre reforçado como é muito importante para ajudar na formação do bolo fecal, ajudar o intestino a funcionar. Ele participa da nutrição da flora intestinal, de uma flora mais adequada e tudo mais. Mas apesar da gente entender as fibras como nutrientes, na verdade o papel dela é exatamente o contrário. As fibras, na sua estrutura, curiosamente, são carboidratos. São tão açúcar quanto o amido, quanto a sacarose, quanto o açúcar da cana, da fruta e tudo mais. A grande diferença é que ela tem uma estrutura mais firme, como dá para ver, né? Você pegar um vegetal fibroso, como por exemplo o repolho ou o brócolis, ele tem aquela firmeza devido a um teor maior de fibras. Só que as fibras são feitas de substâncias parecidas com a celulose, por exemplo. Celulose é o que tem em árvore, no tronco, nas folhas, entendeu? Que dá para fazer papel. E é um tipo de açúcar, quimicamente falando, é um tipo de açúcar, porém um açúcar que nós, no nosso trato digestivo, não digere. Nós não temos a capacidade de quebrar a celulose, do jeito que, por exemplo, os ruminantes têm. Por isso que vaca come grama. Por isso que a gente, se comer grama, a gente entope. Fibras são feitas para passar por dentro de você, atrapalhando, entre aspas, a digestão. Claro que você não vai escutar assim, você vai escutar que ela lentifica a digestão, mas no fundo ela está atrapalhando. Inclusive, em alguns casos, ela pode atrapalhar a absorção de nutrientes, porque ela fica no caminho realmente. E justamente porque ela vai atravessando o nosso trato digestivo, lá no fim dele, na parte final, tem essas bactérias que vão tentar fermentar esses açúcares que não foram digeridos até agora. Então, fibras também são, diferente do que você já escutou, a sua principal fonte de gases, porque a fermentação libera gás. A gente escuta muito falar, por exemplo, que ovos dão gases, o que mudam o cheiro dos gases, sei lá. Falou de gases, pode saber que você está se referindo principalmente a fibras. Faça uma refeição bem mais rica em fibra por 2 ou 3 dias e você vai perceber na pele o tanto que muda. E pode fazer o teste contrário na sequência para garantir. Então, a confusão que se fala é que a fibra seria uma parte central no controle do diabetes. E você já escutou isso. Justamente porque ela tem essa capacidade de atrapalhar a digestão, então ela se tornaria mais lenta, a glicose entraria mais lentamente no sangue e isso facilitaria o jogo para o diabético controlar. Os picos seriam menores. E tudo isso, de certa forma, é verdade. As fibras conseguem atrapalhar, conseguem lentificar a absorção e o pico fica mais lento, menos alto, mas ele demora um pouco mais. A questão
é que a fibra faz isso pouco. Então a maioria dos diabéticos, quando faz um teste para ver do que a fibra é capaz, eu recomendo que você faça esse teste. Compare, mas tem que comparar no sangue, tá? Tem que furar o dedinho, fazer a glicose depois de comer, por exemplo, arroz branco, e amanhã você come a mesma quantidade de arroz integral. Meça 2 horas depois para ver o impacto que esse arroz teve, os 2 tipos de arroz, né? Compara para você ver. Geralmente, se os pratos forem parecidos, tem que fazer parecido, tá? É experimento científico. Mas se os pratos forem parecidos, as curvas de glicose serão muito parecidas. Quer dizer, o resultado da glicose 2 horas depois será muito parecido. E essa é a grande armadilha, porque a gente fica escutando por aí que alguns alimentos seriam indicados para o diabético porque eles são fonte de fibra. E eu não estou discutindo se são fonte de fibra ou se não são. Mas repara, eu não quero comer fibra. A hipótese é que comer fibra melhora o diabetes, mas o que eu quero é melhor diabetes, concorda? A fibra é o caminho para chegar onde eu quero. Então a gente tem que ver se é verdade que a fibra é capaz de tudo isso, né? Mas mesmo olhando para aquelas tabelinhas de informação nutricional, que é super fácil de achar na internet hoje em dia, você vai ver que esses alimentos ricos em fibra, eles são muito mais ricos em outra coisa. Se você fala, por exemplo, que a aveia é fonte de fibras e é interessante para diabetes, vamos olhar na tabelinha e ver se é verdade? Então, se a gente pegar 100 gramas de aveia em floco, crua, tá? Sem misturar, sem nada, aveia sequinha, 100 gramas, só para ficar comparável, para a gente fazer outras comparações com outras comidas. Mas das 100 gramas da aveia, 60 gramas são carboidratos. Carboidratos é um termo genérico para falar açúcares na língua da química, da bioquímica. É 60%, 60 gramas das 100 são açúcares. Mas lembra que eu falei, as fibras também são quimicamente um açúcar. Elas estão embutidas nesse número aqui. Então, quando você olha na tabela, você tem 9 gramas de fibra, você precisa descontar esse valor daquele número dos carboidratos totais. Então eu estou arredondando aqui, se você disse que a aveia tem 60 gramas e tem mais ou menos 10 gramas de fibra, na verdade você pode imaginar que o teor de amido da aveia, que é o açúcar principal, que é o recheinho, né, de todos os grãos, e é onde está a glicose, chega a 50%, né, 50 gramas de 100 gramas do peso da aveia. 50 gramas de amido e 10 gramas de fibra, você acha que a aveia dá para falar que é fonte de fibra? Você pode até falar, mas ela é principalmente 5 vezes mais uma fonte de açúcar para o diabetes. Você nunca testou o que acontece depois de comer o seu mingauzinho? Deveria, viu? Deveria. Esse negócio é uma receitinha fit, é para atleta comer. Se você não está muito atlético ainda, eu sugiro que você fique muito esperto com esse negócio. Outro exemplo legal de dar é o feijão, porque o feijão a gente fala de tudo, menos o que é o certo. Feijão a gente escuta por aí que é uma fonte de fibras e a gente fala por aí que é uma fonte de proteínas. Vamos ver se os números concordam com isso? Aqui eu peguei 100 gramas de feijão carioquinha, cru. Por que eu pego cru? Pego cru porque eu não sei que ponto você vai dar na cocção do seu feijão. Você vai fazer o feijão mais durinho, mais bem passado, mais molenguinho. Isso altera o teor de água dentro do feijão e altera os números. Mas o seco é um jeito de nivelar e poder comparar melhor. Eu sei que você não vai comer feijão seco. Mas enfim, como é comum na maioria dos grãos, 100 gramas de feijão tem 60 gramas de carboidrato. Já começa a ficar estranho falar que esse negócio é fonte de proteína, porque ele tem 60% de carboidrato. Agora, uma parte desses carboidratos são fibras, que são aqueles açúcares que a gente não vai conseguir digerir e, portanto, podem ser descontados da nossa equação. No caso do feijão, esse valor, eu vou arredondar também, chega a próximo de 20 gramas. Então, das 60, você subtrai 20 e vai ficar 40 gramas, que devem ser principalmente amido. Amido, lembrando, é a fonte de glicose que é presente na maioria dos vegetais, especialmente dos grãos. Então você tem 40% do grão composto de glicose e 20% composto de fibra. Feijão é uma fonte de fibra? Claro que contém fibra, mas ele é uma fonte principal de carboidratos. Isso para o diabético tem que ficar claro. Tem fibra, mas tem muito carboidrato junto. Cuidado com esse alimento. E quando você olha para a proteína, ele tem relativamente, né, comparado com outros grãos, ele tem bastante proteína realmente. Em 100 gramas de feijão, ao redor de 20 gramas de proteína. Mas lembra, temos 40 de carboidratos, de amido. Dá para falar que o feijão é fonte de proteína? É, mas ele é o dobro da fonte de amido. E isso é o que importa mais para o diabético. Pode ser que o feijão caiba no seu esquema? Pode, mas você vai ter que cuidar disso você mesmo, testando na fitinha, fazendo experiências e tentando melhorar a sua tolerância à glicose. Concorda que é uma armadilha comuníssima hoje em dia? Eu canso de ver por aí receitinha fit à base de aveia para diabetes. Isso não costuma funcionar e dá para ver pela receita. A pessoa começa a falar os ingredientes, eu já estou suspeitando que vai dar errado. Faça o teste você mesmo, não acredita em mim. Eu não ligo se você desconfia de mim, o que eu quero é que você melhore. Mas repara que para você entender isso um pouco melhor, dá um pouquinho de trabalho, mas como sempre na vida, né, conhecimento ninguém tira de você. Você só aprende uma vez. Uma vez que você começar a entender esse jogo, você nunca mais esquece
todas as suas refeições vão ter uma outra cara. Aprender melhor sobre como lidar com o diabetes aí mesmo na sua casa, alcançar resultados melhores, menos remédios. Semana que vem, a partir do dia 11, 12 e 13, a gente vai fazer o curso intensivo de diabéticos para leigos. É a sua chance. Se inscreva aqui na descrição do vídeo, tem um link, marca na sua agenda aí, vamos estar junto lá a partir da terça-feira, combinado? Espero que tenham gostado do vídeo, já sabe, né? Joinha daqui, encaminha dali, considera se inscrever no canal e quem sabe até se tornar um membro. E a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço, até lá.